Sapato de fogo de Deus eu calço, para fazer as obras de Deus e destruir as obras do diabo e seus demônios em nome de Jesus Cristo. Fogo no diabo, da cabeça aos pés, quem dá fogo santo é Jesus de Nazaré, é Jesus, Filho do Deus vivo. Nome de Jesus Cristo, dia 24, hoje sexta-feira, dia 24 de abril de 2026, cura e libertação. Salmos 91, versículo 1 ao 16 e Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17. Nome de Jesus Cristo, aleluia! A obra é do Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe, e de seu Filho, Deus Jesus Cristo, o Filho dele, do Deus todo-poderoso. Nome de Jesus Cristo. E glórias a Deus por isso. Vamos meditar em Salmos 91, do versículo 1 ao 16. Nome de Jesus Cristo. Salmos 91. Salmos onde o rei Davi confiava em Deus, porque só Deus podia ajudá-lo a vencer as batalhas, a protegê-lo, livrá-lo de todo mal, de todo perigo. E diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. Deus é poderoso para nos guardar, proteger, livrar de todo mal, de todo perigo, no nome de Jesus Cristo. Devemos de querer Deus, viver para Deus, com Deus, em Deus. De Deus em ação, agindo poderosamente no servo fiel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. É demônios. Espanto noturno é esses demônios. Anjos caídos que tornaram-se verdade, tanta destruição, mas o poder de Deus em ação dissipa toda a obra do mal, todas as obras do diabo, dos demônios, no nome de Jesus Cristo. Agindo Deus, quem impedirá? Do poder dele agir e destruir, aniquilar toda e qualquer obra dos inimigos. Os inimigos não são pessoas, são demônios, potestades, principados. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Não precisamos temer, o rei Davi não temia nada e nem ninguém, porque ele confiava no Deus vivo, todo-poderoso. E ele sabia que 1000 cairiam ao lado dele, 10.000 à direita dele, e ele não seria atingido. E eu também. 1000 cairão ao meu lado, a teu lado, ao nosso lado. E 10.000 à minha direita, a tua direita, a nossa direita. Mas tu não serás atingido. Eu não serei atingido. Nós não seremos atingidos por nada e nem por ninguém. No nome de Jesus Cristo, porque Deus, ele é poderoso em proteger, guardar, livrar de todo mal e todo perigo aqueles que confiam nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Sempre em volta de Jerusalém, assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio sobre as nações, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. A gente está vendo as recompensas dos ímpios, é aqueles que não querem saber de Deus, que zombam, escarnecem e não de Deus. Esses estão, nós estamos vendo
o que está acontecendo com eles. Estão perecendo, estão sofrendo e estão se dissipando. Somente com os teus olhos olharás e verás as recompensas dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação, a minha habitação, a nossa habitação. Porque o Senhor, porque você, Senhor, porque o Senhor, porque tu, aqui diz, porque tu, ó Senhor, porque o Senhor, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação, a minha habitação, a nossa habitação. Se não é a tua habitação, lute, se esforce para que seja, porque senão nos hoje, nos amanhãs, vai precisar. Se não tiver Deus, a proteção de Deus, o auxílio de Deus, os cuidados de Deus, você vai estar em maus lençóis, em maus caminhos. Mas procura se esforçar para querer andar com Deus. Porque se você não andar com Deus nos amanhã, nos hoje, nos amanhã, pode ser muito, muito triste, muito sofrido. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. E eu que o diga. O Senhor tem sido meu refúgio, meu socorro bem presente em todo tempo, em tudo. Porque tu, ó Senhor, porque o Senhor, ó Senhor, és o meu refúgio. Eu me refugio em ti, Senhor. Eu sou totalmente dependente e quero ser para todo sempre do Senhor. Porque tu, ó Senhor, porque o Senhor, Senhor, é meu refúgio. O Altíssimo aqui é o Deus Todo-Poderoso. É a tua, a minha, a nossa habitação. Ele é a minha habitação, meu socorro bem presente em todo o tempo. E ele quer ser seu também, mas ser o verdadeiro. Falar que Deus é seu refúgio, é sua fortaleza, seu socorro, o seu tudo, falar é fácil. Mas se você falar e não honrar a Deus, não estar fazendo a vontade de Deus, não estar guardando os mandamentos e fazendo o que Deus pede para você fazer, o diabo sabe. Deus sabe. O ser humano pode enganar a si mesmo, as pessoas, mas a Deus e ao diabo ninguém engana, não. Até o diabo sabe de tudo. Nada passa despercebido por eles. Eles sabem, assim como Deus sabe, ele sabe se o ser humano é verdadeiramente de Deus ou não. Ah, não brinca, coisa seríssima. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo, a tua habitação, a minha habitação, nossa habitação. Nenhum mal te sucederá, nos sucederá, nem chegará à tua tenda, a tuas filhas, se tiver habitando no esconderijo do Altíssimo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, à tua vida, à tua família, teus familiares, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Deus é todo poderoso, nos guarda, nos protege, tem poder para guardar, proteger e livrar de tudo e de qualquer obra do mal. E ainda tem um exército do Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e ainda tem um exército de anjos poderosos trabalhando em nosso favor. Não é brinquedo, não. Eles vêm contra mim, contra o servo de Deus, contra a serva de Deus. Por um caminho eles vêm contra nós, mas por 7 caminhos eles fugirão diante de nós. É Deus quem diz, não é eu que estou me achando ou estou me gloriando. Eu não tenho que me gloriar nada. É Deus que diz. Se Deus diz, está dito. É isso que importa. Importa o que Deus diz. Se Deus diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido, está dito. Eu creio em Deus. Eu não creio em homem, em pessoas. Eu creio em Deus. Minha confiança está em Deus, totalmente e completamente em Deus. E quero que a minha confiança esteja totalmente e completamente
em Deus para todo sempre. Porque eu não sou desse mundo. Quando eu me converti há 22 anos, aceitei Jesus, aceitei Deus como único e suficiente Salvador da minha vida, entreguei o meu caminho ao Senhor, confiei nele, tudo ele fez, está fazendo, vai continuar fazendo. Eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Eu não tenho medo nem de morrer. Se ser para me morrer agora aqui, cair duro aqui, para mim, eu trabalho, eu sou de Deus, eu quero alegrar ao coração de Deus, do Criador, do meu papai. Deus do céu, Pai de Jesus, eu sou meio irmão de Jesus e quero ser meio irmão de Jesus para todo sempre, não só aqui nessa terra. E o meu trabalho é fazer a obra de Deus, pregar a verdade, ensinar a verdade, lutar contra a maldade, os demônios, principado e potestade. Eu não luto contra pessoas, eu luto contra o ser humano. A minha luta é como a luta de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós lutamos contra principados e potestades, contra os demônios, os inimigos de Deus e de nós, ser humano. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua, a minha, a nossa habitação. Nenhum mal te sucederá, me sucederá, nos sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua vida, ao teu lar, à tua família. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Deus dá ordem ao meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Não é brinquedo, não. Deus dá ordem aos anjos para me guardar, me proteger, me livrar, me esconder. E Deus me esconde no esconderijo dele. Ninguém me acha, ninguém me vê, ninguém... Não. Esse é o poder de Deus. E eu creio. Agindo Deus, quem impedirá? Do servo fiel fazer a vontade dele, fazer as obras dele, custe o que custar. Eles te sustentarão nas suas mãos, os anjos de Deus me sustentarão nas suas mãos. E a mão dos anjos são poderosas, mas muito mais poderosas que qualquer ser humano imagina. Lá no arraial dos Sírios, no tempo do rei Davi, o povo sírio queriam tomar o povo de Deus, fazer o povo de Deus escravo, matar quem não se entregasse. E o profeta falou para o rei Davi e todo o povo que era para jejuar 7 dias e até os animais. Não comer por 7 dias e não beber água. Não se alimentar e não beber água por 7 dias. E eles fizeram o que o profeta disse. E no 7º dia, Deus enviou um anjo lá no arraial do Sírio. Um anjo, não foi 2, não foi 3, não foi... Um anjo só. Matou 185 mil soldados assírios. Sabe o que é isso? Não ficou um de pé. Que 3, tipo andarilhos, assim, que andavam, foram lá, viram todos mortinhos, pegaram e encheram a sacolada de ouro, de tudo que era valioso, e foram lá no rei Davi. O rei está aqui, ó. Olha só o despojo que nós trouxemos. E está cheio lá, estão todos mortinhos, não tem um se mexendo, um vivo, lá no arraial do Sírio. O rei foi lá, levou o povo lá, trouxeram mais toneladas de riquezas, sem perder um homem, sem precisar lutar, machucar um homem, uma pessoa. Esse é o poder que eu creio que Deus fazia no passado, faz hoje e fará. Sempre fará. Um anjo, o poder de um anjo, e Deus tem um exército de anjos trabalhando em nosso favor, não é brinquedo, não. Quem crê, verá a glória de Deus, os prodígios, as maravilhas, tudo de bom de Deus. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Para não tropeçarmos, para não andarmos firmes, vigorosos, cheios de poder e autoridade de Deus, para pisar
nos leões, que são demônio aqui, nas áspides, pisar na cabeça do filho do leão, que é demônio também, e a serpente, que é outro demônio, astuta, esmagar a cabeça da serpente dos demônios, e nada nos fará dano algum, porque Deus é poderoso. É no poder de Deus que nós pisamos na cabeça do diabo, que destruímos com as obras do mal. É pelo poder de Deus, porque nós, o ser humano em si não tem poder para nada. É Deus que nos concede poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará mal algum, dano algum, diz o Senhor Deus, e o que Deus diz está dito. E o exército de anjos dele não é brinquedo, não. Tento se levantar contra o servo verdadeiro de Deus para ver o que acontecerá com você e os seus. Pisarás o leão e a asp, calcará os pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente, quem encarecidamente me amou? Nós? Deus está falando. Que nós que pois tão encarecidamente amamos Deus, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Deus livra os que amam a Ele, os que obedecem a Ele, os que andam no caminho dEle. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ainda Deus coloca no ser humano o servo e a serva verdadeiros, num retiro, num alto retiro. Se precisar, Deus... Porque Deus é um muro de fogo em nosso derredor. Ele é um muro de fogo, e no muro de fogo de Deus, ninguém passa, ninguém consegue ultrapassar o muro de fogo de Deus. Esse muro de fogo é um muro de fogo que derrete ferro, derrete aço, derrete o que for preciso derreter. Não é brinquedo, não. Pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Saber que tem um Deus do céu é maravilhoso, é ótimo, é bom saber. Saber que Jesus Cristo, o Filho dele, veio para salvar a humanidade, padeceu, foi crucificado, morreu, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Isso é maravilhoso saber, mas o importante é conhecer eles, como eles são, ser amigo íntimo deles, tornar-se filho verdadeiro de Deus, meio-irmão de Jesus. Isso é o melhor. Porque conhecer o meu nome. Tem que conhecer o nome de Deus, conhecer Deus como Ele é. E para conhecer Deus como Ele é, o ser humano precisa se entregar de corpo e alma e espírito para Ele. Como está escrito lá no Salmos capítulo 37, versículo 5. O que eu fiz há 22 anos atrás, eu tinha 38 anos. Salmos capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. Ele fez, está fazendo e vai continuar fazendo. Ele não falha, nunca falhou e jamais falhará. Ele me invocará. Invocar é falar com Deus, é explicar a situação, é pedir ajuda para Deus, é quando eu não precisar pedir ajuda, agradecer pela ajuda que Deus deu, pelo milagre, pelos prodígios, pelas maravilhas. Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus responde. Antes de nós precisarmos, Ele já prepara e nos concede, porque Ele sabe que nós vamos precisar nos amanhãs. Estarei com Ele na angústia, Deus estará conosco na angústia. Que nessa terra, o ser humano passa angústia, passa luta, passa batalha. Tem luta, tem batalha. Ser cristão, verdadeiro cristão, filho de Deus, meio irmão de Jesus, tem luta, tem batalha. Tem que se esforçar, tem que guerrear até mais.
Mas ele sempre nos concede a vitória. Ele diz, o próprio Deus diz, te esforça que eu te ajudarei. Quando nós nos esforçamos para fazer a vontade dele, para fazer o que é certo, ele nos dá a vitória, nos concede a vitória. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e eu glorificarei. Deus nos livra de tudo e todo qualquer mal e nos engrandece. Engrandecer é poder ver nós felizes, realizados totalmente, completamente, fazendo as obras dele. Isso é o que glorifica a Deus. E Deus diz aqui, dar-lhe-ei abundância de dias, ele mostrarei a minha salvação. Deus tem dado abundância de dias para muitas pessoas que, aos olhos humanos, aos olhos, não tem mais jeito. Pessoas cruéis, ruins, pessoas terríveis, que só vivem fazendo maldade, crueldade. Deus dá abundância de dias para eles, para elas. Porque para Deus, enquanto há vida, há esperança. Que o ser humano mude suas atitudes. Deixe de fazer o que é errado para fazer o que é certo. Isso é conversão, mudança de direção. Está fazendo, andando no caminho largo, fazendo tudo que é errado, vem e se converte para o caminho estreito para fazer o que é melhor para o ser humano, que agrada a Deus. E com esse agradar a Deus, ele adquire a sua salvação e tudo de bom, e torna-se uma pessoa realizada totalmente e completamente em todas as áreas da sua vida. E ainda vai adquirindo a salvação, a chave para abrir a porta estreita, para morar com Deus para todo sempre. Isso é obra grandiosa que Deus tem para todos os seres humanos. Ele não faz exceção de pessoa alguma. Enquanto há vida no ser humano, há esperança para Deus desse ser humano se arrepender e salvar-se a si mesmo. E ajudar a muitos seus familiares, filhos, filhas, irmãos, irmãs, sobrinhas, pais, mães, tio, a salvarem a sua alma também. Ser um ajudador de Deus para ajudar no resgate, para Deus salvar. Porque é Deus quem salva. É Deus quem liberta, é Deus quem abençoa, é Deus é tu, é Ele que faz tudo. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Eu, sem Ele, não sou nada, sou ninguém, já era. Se eu não tivesse aceitado Ele há 22 anos, eu já nem os ossinhos, já não tinha terra, já tinha, porque os ossos do ser humano muito fraco. Ainda mais do século XXI, geração do século XXI, os ossinhos, né, não duram, logo vira o pó. Assim que a carne vira a carne vira pó, os ossos também logo depois também viram pó. De tão fraco que a geração do século XXI é. Imagina a geração vindoura. Não é brinquedo, não. Dar-lhe-ei abundâncias de dia, lhe mostrarei a minha salvação. Deus tem dado abundância de dias para muitas pessoas que aos olhos humanos não merecem. São terríveis, cruéis, mas dos pior cruéis. Mas mesmo assim, Deus tem salvação. É para todos. Deus não faz exceção de pessoa alguma. Deus dá abundância de dias porque Ele ainda acredita no ser humano, que o ser humano, para dar chance para o ser humano a se arrepender e salvar-se a si mesmo, salvar a sua alma para morar com Deus. Como o ladrão na cruz lá. Vamos também meditar em Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17. No Novo Testamento, estamos em Salmos, no meio da Bíblia, vamos lá para o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo e à frente. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas, capítulo 7.
versículo 11. O título é O Filho da Viúva de Naim. Se ele era viúva, o pai do filho dela era o Naim, o filho da viúva de Naim. Se ela era viúva, o Naim morreu. Foi. Botou o paletó de madeira. Na época não tinha paletó de madeira, não tinha caixão. Era direto na terra, no chão. Na cova na cova do leão era o Davi. Foi pra cova do leão e lá o leão virou gato. Perdeu as dentaduras. Não teve... não é brinquedo, não. Poder de Deus em ação. Não é brinquedo. Diz assim, o título da mensagem. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. Ele quem, pastor Luiz Carlos Pereira? Jesus, o Todo-Poderoso, Deus Jesus, o Filho do Deus vivo. Todo-Poderoso, Jesus aqui, ó. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade de Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Muitos dos seus discípulos. Ele tinha 12 discípulos, então foi todos, quase todos. Mas... E mais uma grande multidão. Porque seguiam Jesus, para andar com Jesus, não seguia pouca multidão, não. Como lá no deserto, onde ele transformou pães e peixe, que 5 pães e 2 peixinhos, sustentou a multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. O que daria isso? Vamos comparar mulheres e crianças, mais 5.000, 10.000 pessoas. Sabe o que é isso? Com 5 pães e 2 peixinhos. E um menino. Um menino que tinha levado os 5 pães e 2 peixinhos. Deus usa quem Ele quer. Menino, homem ou mulher. Deus usa. E quando chegou perto da porta da cidade, então lá a cidade tinha porta. Eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, para que era viúva. E com ela ia grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Jesus teve compaixão. Ela não pediu ajuda para Jesus. Mas Jesus que teve compaixão dela. Que Jesus venha ter compaixão de nós. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Ele sentiu nele o sofrimento dela. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe: não chores. Pensa bem. Alguém dizer para você: não chores.
Você perdeu seu único filho, já tinha perdido a mulher, já tinha perdido o marido, tinha só o filho e perdeu o filho, o único filho. Como não chorar? Mas quem estava falando não era um simples homem, era o Deus Jesus, aquele que ressuscita mortos, que dá vida ao cego, que faz surdo ouvir, mudo falar e até morto ressuscitar, e muito mais. E chegando se tocou o esquife. O esquife quer dizer o morto, seu corpo morto, seu esqueleto. E chegando se tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Quem está falando é o Deus Jesus, mandando o morto levantar. E o defunto assentou-se e começou a falar. Sabe o que é isso? Isso é poder de Deus em ação. Poder do Deus Pai, do Deus Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo deles. E o defunto sentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E Jesus entregou ele à sua mãe. Heri Halabashã. Esse é o Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe, seu Filho, Jesus Cristo, Deus Jesus, o Salvador, que veio para me salvar a todos os seres humanos da terra. Me tirou lá da escuridão, das trevas, do vale da sombra da morte e me deu vida. Me trouxe para a vida. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor. Como não iria se apoderar o temor? Ali estava um Deus, o Deus Filho, o Deus Jesus, que dá vida. Onde está morto, onde está morta, ele dá vida para aquele que crê. Vida do ser humano e muito mais. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Jesus não era profeta, Jesus era Deus, o Filho de Deus, o Deus Jesus. O Deus Jesus que tem, tem e sempre terá o mesmo poder que o Pai. Quando ele ressuscitou, Deus deu todo o poder a nós e Deus visitou o seu povo. Deus está sempre visitando, nos visitando, visitando o seu povo. O prazer de Deus é visitar o seu povo, é abençoar, é cuidar, é proteger o seu povo. Até aqueles que não creem, ele ajuda, ele protege, ele ouve e é um Deus misericordioso, bondoso, amoroso. Pérola preciosa do que todas as riquezas do mundo, o ser humano para Deus é mais valioso. Todos os seres humanos, Deus é Deus de todos os seres humanos. Deus não tem nada a ver com o pecado do ser humano, mas Deus ama todos os seres humanos com amor incondicional, um amor grandioso, verdadeiro. Aleluias, aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo, que eu amo fazer a vontade dele, andar nos caminhos dele, ensinando a verdade dele para o ser humano despertar, abrir seus olhos. E conhecereis a verdade de Deus, e a verdade vos libertará, vos alertará, vos avivará. E o ser humano, sabendo da verdade de Deus, ele tem a opção de não querer aceitar o que não é verdade.
porque ele sabe se aceitar, sabendo que não é verdade, é problema dele, é ele com Deus, é ela com Deus. Mas o meu dever é pregar a verdade de Deus, ensinar a verdade de Deus como Jesus fazia, como Jesus ensinava. E como os servos e servas verdadeiros ensinam no século XXI a verdade de Deus. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Como não ia correr a notícia da morte verídica do filho de Naim? Porque a cidade, todo mundo conhecia um ou outro. E aquele menino morreu mesmo, estava morto mesmo. E todo o povo viram. Chegaram perto, olharam, viram, e talvez vários, 1, 2, 3 dias, morto. Já branco, sem vida, quando a pessoa está morta, a pessoa não tem o sangue, né, já a pessoa vai ficando pálida e está morta, não respira, não, coração não bate, nada funciona. Morta, morta. Como não ia se admirar? Talvez estava ali, porque lá naquela época eles também ficavam 2, 3 dias, uma semana. O morto estava fedendo e eles não só enterravam um Deus Jesus e da vida aquela pessoa, aquele corpo morto, aquele cadáver morto. Nunca antes de Jesus se via acontecer isso. Só Jesus que tem poder de ressuscitar mortos. E hoje não é diferente. O poder de Jesus está autoridade para fazer as obras que Jesus fazia. Jesus, o próprio Jesus, o Filho, o Deus Jesus, disse que ele iria para o Pai e deixaria seus discípulos fazendo obras iguais ou até mais. Dos milagres, 3 anos, dos 30 aos 33. O primeiro milagre dele foi lá, que ele e a família dele foram convidados para um casamento lá em Caminho, e a mãe dele, ele e a mãe dele ouviu os servos falarem, os servos da festa, os que estavam servindo a festa, dizendo que terminou o vinho, quase não tinha terminado a festa, não tinha mais vinho. E a mãe dele disse: filho, faça alguma coisa, porque já era chegada a hora. E Jesus disse: mulher, que tenho contigo? Ele quis dizer: eu sou convidado, eu não estou aqui para servir ninguém. Mas ele sabia. Daí a mãe dele disse: faça tudo o que ele vos mandar. A mãe dele foi usada por Deus para ele fazer aquele milagre. Deus usou a mãe dele e disse para ela, com convicção, com certeza, para o servente fazer o que ele dissesse. A mãe dele, a Maria, colocou Jesus no compromisso de fazer o primeiro milagre. E ele transformou água em vinho. E o vinho que ele fez foi o melhor vinho, porque os que estavam na festa tomaram o vinho que Jesus fez e disse pro mestre-sala, pro dono da festa, que como assim ele tinha servido o melhor vinho no final da festa, porque no final da festa ele serve sempre o pior vinho, porque o vinho melhor é sempre servido no começo da festa.
A Jesus fez o vinho, o melhor vinho, mas o vinho que Jesus fez, ele já estava tudo já, né? E Jesus fez o vinho, mas Jesus não fez o vinho fermentado. Jesus fez o vinho suco de uva. Jesus transformou a água em suco de uva, não em vinho fermentado. Eu creio. E glórias a Deus por isso. E Jesus, ele fez milagre, faz e sempre fará. E ele nos concedeu, ele disse que ele iria o Pai e deixaria nós fazendo as obras que ele fez. E ainda ele nos colocou para ser mais ousado ainda. Que ele disse que nós faríamos obras até maiores do que as que ele fez, porque ele iria para o Pai. Se ele diz, está dito. Basta nós termos fé nele, crer no que ele disse e agir conforme ele agiu, ele age. Agiu, age e sempre agirá pela palavra de Deus. O poder está na palavra de Deus. É só você ler lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que fala sobre a palavra, o poder da palavra de Deus. Ela é viva, poderosa, mas muito poderosa ela é, e viva. A Bíblia é verdadeira, a palavra de Jesus, a Bíblia porque tem Bíblias que foi feita por homens, homens ministérios que fizeram Bíblias, criaram a Bíblia deles, do jeito deles. Aí essas Bíblias, o poder de Deus não está. O poder de Deus está na sua palavra, a palavra da verdade, a Bíblia verdadeira. Tem as verdadeiras e tem as não verdadeiras. Pesquise que você saberá, você achará as Bíblias verdadeiras que têm o aval, o poder de Deus em ação. Senhor, obrigado pela tua palavra, essa palavra de hoje. Vamos orar por cura e libertação, que é a pregação de hoje. Hoje é sexta-feira da cura e da libertação. E tem pessoas, Senhor, que estão enfermas, que estão perecendo, que estão presas nos grilhões, nos cativeiros, nas amarras, nas algemas do diabo, de Satanás, e precisam ser libertas. Senhor, pessoas que estão presas em vícios de bebida, no alcoolismo, em drogas, em prostituição, estão presos e não conseguem sair, de olhar, de ver. Coisas que o Senhor não aceita, elas não conseguem sair dessa praga. Senhor, eu uso o poder que o Senhor tem me concedido para libertar, Senhor. Quem crê será liberto agora, neste momento. Eu uso o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo. O poder de Deus está agindo agora, do alto da cabeça dessa pessoa, descendo no interior e no exterior, destruindo, aniquilando, incinerando a vida destes males, essa prisão, esta ação maligna, esse trabalho feito, essa coisa mandada,
para prender, destruindo estes males, essas maldições dos infernos, estes vícios, do álcool, da droga, da prostituição, está sendo destruído agora. Esses demônios não vão prosperar na vida dessas pessoas que creem em Deus. Senhor, liberta-os, vendo vultos em casa, com síndrome do pânico, do medo, da angústia, do sofrimento, vendo vultos, está maneteado, paralisado essas obras, trabalho feito, coisa mandada para destruir essa pessoa. A vida destes males está sendo destruído, as obras desses males, nome de Jesus Cristo. Pessoas que estão com trombose nas pernas, nos braços, eu uso o poder autorizado. Nome de Jesus Cristo, não vai prosperar essas obras do mal na vida deles. Elas estão libertas, abençoado, curado, curadas. Nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Santo, tenha uma noite abençoada, o sono dos justos. Domingo, 8h30. Domingo dos filhos de Deus, receberem a palavra poderosa de Deus, o louvor, a oração da fé, nome de Jesus Cristo, 8h30, domingo, 8h30. E todos os segundos domingos de cada mês, participamos da Santa Ceia. O próprio Deus Jesus disse: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. E a Santa Ceia é para lembrar do que Jesus fez por nós até que ele venha, porque ele virá. O arrebatamento está perto, ele virá buscar os que estão se preparando, os que morreram preparados com a chave da salvação na mão. Jesus vai ressuscitar eles primeiro, os salvos mortos, e também vai levar os vivos que estão andando nos caminhos deles, vivos salvos. Então procura de tomar a decisão, a melhor decisão de toda a sua vida, o mais rápido possível. E entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas tudo ele fará. E ele te ajudará e você conseguirá. Nome de Jesus Cristo. Salmos capítulo 37, versículo 5. Foi o que eu fiz. Foi a decisão que eu tomei. Melhor decisão de toda a minha vida. E aí, isso aí. Fique na paz. Se sentir no coração de compartilhar essa palavra, amém. Se não, também amém. Fique na paz. Abraços, abraços, abraços.